Tá, vamos continuar então. Agora o Matheus vai ajudar nessa parte, tá? E vamos ver o que mais a gente pode esperar na hora que a gente está fazendo contas, na hora que a gente está fazendo, está programando alguma coisa. Essa parte aqui, como eu falei, a gente já tem essa estruturinha de entrada, processamento e saída. Mas já tem um outro elemento novo aqui. Se você nunca programou, você pode estar achando estranho o que é isso aqui que eu fiz. Isso aqui é você dar um nome, você cria um elemento que a gente chama de variável. A variável, ela é uma maneira de você anotar valores ao longo do seu cálculo, do seu processamento, certo? Então, quando eu falo A igual a 30, eu estou dizendo que daqui para frente, e se eu não fizer nenhuma outra coisa com A, se eu estiver falando do A, o A é a mesma coisa de eu estar falando do 30, certo? Isso aí é uma variável. Variável é uma coisa que vai ajudar bastante a gente, tá? Nós vamos fazer o seguinte agora. Matheus, uma coisa que provavelmente você deve ter feito em algum momento, talvez até recentemente, é resolvido uma fórmula de Bhaskara. Resolveu Bhaskara? Resolvi um bocado aí pra Cara, vestibular. você sabe alguma. Vamos colocar aqui, vamos resolver uma fórmula de Bhaskara aqui. Vamos colocar aqui. Putz, 4, não. 3. E aqui C vai ser -2, igual a -2. Vamos resolver esse cara aqui, esse Bhaskara aqui. Ele vai ter que dar 2x, certo? Vai dar x1 e x2, se eu não me engano. Se eu escolhi corretamente, isso aqui vai dar o delta dá positivo, então ele vai dar dois valores positivos, certo? Então a gente conseguiria resolver Bhaskara aqui já, tá bom? Beleza. Tá. Como é que a gente faria para resolver Bhaskara aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é assim. Nesse caso, a gente já sabe. Isso aqui é a entrada, certo? Nesse caso, a gente já sabe que quando a gente está resolvendo Bhaskara, a gente tem uma outra variável intermediária. Que a gente já não sai calculando o x1, x2 e x3, não é? A gente calcula um outro cara antes. Quem que é, Matheus? Delta. É o delta. E aí, como é que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A. Vamos colocar b vezes b menos 4 vezes A vezes C. Certo? Olha só. Eu coloquei o delta aqui usando exatamente o que está em Bhaskara. Eu coloquei as entradas aqui e o que eu coloquei aqui foi a representação exatamente igual a gente acha no livro texto. Tá? Eu vou pedir, faz de conta que o que eu queria saber era qual era o delta. Então eu vou pedir para ele imprimir o delta desse cara aqui. Então, na verdade, a entrada é o A, o B e o C do Bhaskara, de uma equação de segundo grau. Eu calculo o delta e eu vou imprimir o delta. Certo? O delta deu 25, tá bom? Agora, o que a gente tem que fazer para poder calcular o restante daqui? Pegar a raiz de delta. Eu preciso pegar a raiz de delta, exatamente, certo? Agora, como é que a gente faz para pegar a raiz em Python? Alguém sabe? Precisa importar a biblioteca de método. Oi? A biblioteca de matemática. Precisa importar a biblioteca de matemática. Beleza? Então aqui já fica alguma coisa que não é tão simples assim. Na verdade, o que eu quero fazer é isso aqui. Olha, eu quero pegar e calcular uma outra variável. Vou chamar de raiz delta. O raiz delta vai ser alguma coisa tipo raiz de delta. E aí eu vou colocar o delta aqui. O problema é que raiz de delta não é uma coisa que não é uma coisa que o computador vai entender. Eu vou mostrar já o que acontece. Espera aí, só um minutinho. Opa, não é aqui não. Também não é aqui. Ok. Se eu tentar rodar desse jeito, o que vai acontecer? Olha, eu vou tentar rodar o programa desse jeito e ele vai falar, cara, ele vai te xingar aqui. Basicamente está dizendo assim, cara, o que é raiz de delta? Eu não sei o que é raiz de delta. Delta não está definido, certo? Na prática, o que está acontecendo ali
é que ele não tem como saber o que você quer fazer nesse caso aqui. O que a gente vai fazer então? A gente vai. Peraí, só um minutinho. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma importação. Deixa eu estou arrumando uma coisa para a gravação aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai importar, certo? Aí uma coisa que cada linguagem faz diferente, mas todas as linguagens eventualmente fazem. A gente vai importar alguma coisa para poder calcular a raiz. Nesse caso aqui, a gente vai importar uma biblioteca chamada matemática, math, certo? E aí, esse cara aqui, ele permite que eu faça a seguinte conta. Ele permite que eu faça math.sqrt. Nessa hora você deve estar perguntando, mas da onde saiu math? Da onde saiu sqrt? Cara, em algum momento, quando você está aprendendo uma linguagem de programação, você vai ter que recorrer a alguma referência, algum lugar descrevendo o que a linguagem pode fazer. Ou, se você já programa, você sabe, você vai no Stack Overflow, certo? Vai no Stack Overflow e vai perguntar como é que eu faço para calcular a raiz quadrada de um número. E aí ele vai te trazer a raiz quadrada do número, tá bom? Se eu rodar aqui, ele já deve funcionar. Tá lá? Mateus, funcionou, mas ele continua mostrando 25. O que está errado? Você fez o print do delta, não o raiz delta. Exatamente. Eu calculei o raiz delta, mas eu não mudei a saída. Eu continuei dizendo, olha, eu pedi para ele calcular a raiz de delta, mas eu não pedi para ele mudar o que seria a saída, tá? Agora sim, agora eu mudei a saída, beleza, tá lá, 5. O que falta a gente fazer? Se eu tenho a raiz de delta, agora eu posso calcular o x1 e posso calcular o x2, certo? Como é que é o x1 mesmo? O x1 é menos b mais a raiz delta dividido por 2 vezes a, certo? Me corrijam, tá? Por favor, vocês viram isso depois de mim. Esse é o x1. O x2 é menos b menos raiz delta dividido por 2a. Ok? E agora eu posso pedir para ele imprimir o x1 e imprimir o x2. Tá? Ok. E agora eu vou pôr para rodar. Tá lá. Vocês podem conferir. Eu acredito que está certo, a menos que eu tenha errado na hora de fazer a conta aqui. Se você entrar com esses valores aqui para os coeficientes de uma equação de segundo grau, os x1 e o x2 vão ser esses dois valores aqui. Tá bom? Professor, Diga. o Arthur perguntando por que o senhor coloca espaço entre as operações. Opcional, cara. Opcional. As linguagens, elas variam bastante. Tem linguagem que exige, tem linguagem que não exige. Certo? Tem linguagem que exige que você coloque, tem linguagem que não. Python não exige. Mas fica mais bonito, né? É mais legível. A gente vai falar um pouco sobre isso daí depois, mais pra frente. Código, ele tem, além de ser uma coisa que o computador precisa entender, é uma coisa que você precisa entender. Você precisa olhar e conseguir entender o que está acontecendo ali de uma forma relativamente fácil, certo? Porque no final do dia, você é que tem que vai ter que preparar essa parte do processamento, e não importa se o computador entende se as coisas estão bagunçadas. Colocar alguns espaços é sempre bom. Aqui, por exemplo, eu poderia ter colocado algum espaço também. Beleza? Mas não é opcional, não é obrigatório, não. Uma das funções de quem está auxiliando, Matheus, é isso mesmo, tá? Deixa eu olhar o seu avião agora. De olhar o chat e ver se tem alguma coisa relevante para trazer para a aula, tá bom? Muito obrigado. Tá, a gente estaria terminado, a gente teria resolvido todo o problema se a gente fosse trabalhar com... Se a gente tivesse que trabalhar resolvendo o problema, uma equação de Bhaskara, uma equação de segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, a gente estaria resolvido? Estaria por aqui? Quase. Tem um problema que a gente teria que enfrentar, que é o seguinte.
o que acontece, por exemplo, nesse caso aqui? Vocês imaginam o que vai acontecer nesse caso aqui? Você imagina, Matheus, o que pode acontecer? Delta vai dar menor que 0 e vai quebrar Exatamente. completo. Então, se eu mandar rodar aqui, olha, ele tentou rodar e aí ele falou, cara, besteira isso que você está falando. Esse processamento aqui, ele então não está bom o suficiente. Ele não está bom o suficiente. Esse que é o ponto. O que acontece? Acontece que, para eu poder fazer o processamento funcionar, eu teria que saber se o delta é positivo ou é negativo. Mas eu só sei isso se o cara me der as entradas. E aí, de novo, aquilo que eu falei, por enquanto a gente está vendo a entrada aqui. Você fala, professor, eu estou vendo a entrada ali, já sei que vai... Não, você tem que conseguir programar de tal forma que do processamento para baixo, você não sabe qual é a entrada que vai vir. Então eu teria que ter algum jeito de fazer com que esses caras aqui, esse processamento aqui, funcionasse sem dar essa mensagem horrível, certo? Sem dar essa mensagem horrível, independente de se eu estou colocando a entrada, essa entrada aqui, ou essa entrada com o C valendo 2, que dá delta negativo, tá bom? Aí entra mais um elemento. Vamos só recapitular, nós já vimos. Primeiro, os programas você tem que pensar em entrada, processamento e saída. Tem que pensar nisso, é uma primeira coisa. Sempre a gente vai ter que falar como é que vai ser a entrada. Daí você faz o processamento, é a tua parte, e depois você tem que produzir a saída. Certo? A entrada vai ser dada assim. Você programar é fazer o processamento, basicamente, e aí você tem que produzir a saída. Certo? Nós vamos ver que tem várias formas de pegar a entrada. Processamento é o grosso da programação mesmo, e tem várias formas de você produzir a saída também, tá? E aí a gente vai ver várias maneiras de fazer isso ao longo da disciplina. E tem a variável. Variável você pode guardar valores ao longo do seu cálculo para você se referir a esses valores depois. Então, o teu processamento, ele não precisa ficar usando valores que não fazem parte necessariamente do que você tem que calcular, tá? Agora a gente vai aprender mais um elemento, que é o elemento de você quer fazer determinados processamentos, mas dependendo de alguma condição. Então, essa parte aqui do 11 até o final, incluindo a saída, ela tá ok. Só que ela só tá ok no caso do delta maior que zero. Concorda, Matheus? Então, para eu fazer esse cara aqui ficar bom realmente, eu tenho que levar isso em consideração. Eu tenho que dizer o seguinte, esse processamento aqui para baixo, ele só é válido se o delta for maior que zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if. If, em inglês, é se, e aí eu vou colocar qual é uma condição, tipo delta maior que zero, ok? E assim que você faz em Python, if, coloca a condição, 2 pontos no final, e aí, tudo que está dentro dessa condição, você faz identado. Dessa forma aqui. Ok? Como eu leio isso, é assim, olha. Ele vai calcular o delta. Depois que ele calcular o delta, ele vai verificar se o delta é maior que zero. Se o delta for maior que zero, então ele faz esse processamento aqui. Ok? Eu vou colocar a saída, inclusive, ela vai ficar dependente do delta, tá? A gente pode ver que tem outras maneiras de você não fazer. Tem hora que você consegue fazer a saída não depender do delta, a gente vai ver isso daí também, mas por enquanto a gente vai fazer. Ele só tem x1 e x2 se o delta for maior que zero, ok? Se eu colocar esse cara aqui para rodar, vocês vão ver que ele dá o mesmo resultado que eu tinha antes, certo? O que mudou agora é que se eu colocar aquele caso onde o delta é negativo e raiz quadrada de negativo, ele não sabe fazer a conta, ele não vai dar erro. Ele não faz nada, porque isso aí ele só vai fazer se o delta for maior que zero, ele não vai fazer nada, certo? Mas pelo menos ele não dá erro, tá bom? Por hoje, eu acho que já é o suficiente. A gente vai, na próxima aula, a gente vai terminar esse negócio aqui do Bhaskara, para ele resolver os casos do delta igual a zero, delta menor que zero também. Isso é simples de fazer, a gente faz isso depois, ok? E a gente vai ver outros elementos de programação também, tá bom? Vou parar a gravação aqui.